Olá, meu nome é Loriane Salve, eu sou administradora de empresas e produtora cultural e mais uma vez eu abro a nossa janela de debates. Hoje o nosso tema é democratização da dança. Primeiro eu vou apresentar para vocês os nossos convidados, o Lourenço Zanello e o Carlinhos Reis, que vão falar um pouquinho das suas respectivas formações. Eu sou Lourenço Zanello, diretor artístico do Kodai, do Rekodai. Sou formado em balé clássico e dança contemporânea pelo Estúdio Personal Dance Elaine Giuliari, em São João da Boa Vista. E hoje eu estou aqui para uma janela de debate e eu espero que vocês gostem. Oi pessoal, eu sou o Carlinhos Reis, fundador do grupo Blackout, que esse ano completa 21 anos. Em 2019 eu consegui tirar o DRT de produtor cultural e a minha formação é a vida. Bom, o tema da nossa janela de debate é democratização da dança. E para abrir o nosso bate-papo, eu trouxe uma colinha aqui que eu fui buscar no dicionário para falar o que é democratização. E aí, em cima disso, a gente vai discorrer o nosso assunto, tá? Então, definição do termo democratização. Ação de democratizar, tornar democrático, segundo os preceitos da democracia, em que o governo é decidido pelo povo. Ato de tornar acessível a todas as pessoas e classes. Popularização. A etimologia da palavra democratização é democratizar mais ação. Então, o sinônimo de democratização é popularização. Então, baseado nesse conceito, eu gostaria que vocês colocassem a visão de vocês sobre o que é democratizar a dança. Na minha visão, democratizar a dança é com que nós, profissionais, professores, artistas, estudantes ou não, consigamos levar, a arte para qualquer pessoa, independente de classe, etnia, cultura, religião, Essa é a minha visão. Para mim, a arte, da dança ou qualquer tipo de arte, ela é uma coisa que tem que fazer a pessoa que está assistindo ou prestigiando sentir alguma coisa, se identificar com alguma coisa. No mundo da dança, existe muito julgamento de isso é certo, isso é errado. Na minha visão, não existe o certo e errado. Se você se sente bem dançando um samba e você não quer ser profissional, tudo bem. Se você quer ser um profissional, viver da dança, tudo bem. Então, no meu caso, a democratização da dança é todo mundo poder ter a chance de fazer a escolha e fazer aquilo que quer sem ser julgado, porque não existe o certo e errado. Certo. Bom, hoje eu vou nessa janela cheia das colas, porque eu acho que o assunto é muito interessante e eu acho que tem uma abrangência muito grande quando a gente fala em democratizar, porque eu vejo a democratização não só como fornecer o acesso ao público, mas a democratização para que o artista também possa se expressar, para que, de repente, a pessoa que está na plateia se sinta capaz de ingressar num meio artístico, num grupo de dança e trilhar aí, de repente, um caminho dentro da arte, Então, a democratização ela é colocada como uma palavra-chave dentro das políticas públicas, culturais. E muitas vezes o que a gente vê é que essas estratégias de políticas públicas, elas não são eficazes, A gente percebe em muitos lugares, eu já estive desse lado, da dirigência de cultura, e muitas vezes nos é
nos são impostos meios que não são eficazes. Então a gente percebe que em muitos lugares, alguns dirigentes culturais, eles se sentem pressionados a criar equipamentos culturais, a absorver equipamentos culturais. Então, abre lá uma biblioteca, abre lá um museu, abre lá um espaço, e o espaço fica lá, acaba se tornando um elefante branco dentro daquele microambiente, daquela cidade. Por quê? Porque não existe aí uma continuidade dessa democratização. Não é simplesmente você abrir um espaço e deixar lá que a população se interesse por ele e que vá até esse espaço. Não, né? Essas políticas têm que ir além, né? Eu acho que faz parte, obrigação do poder público, né? Criar mecanismos para que esses projetos tenham continuidade, para que exista movimentação, né? Para que a utilização desse espaço ela seja realmente essencial para a sua região, para a sua população, né? Carlinhos, dentro disso que eu falei, eu gostaria de saber a sua opinião, porque você é uma pessoa que está há muitos anos, né, nesse meio. Você falou que em 2019 você conseguiu o seu DRT, né, e a gente sabe das dificuldades que né, é um processo muito burocrático, né, e a história que a gente sabe a seu respeito é que é uma história de muita luta, né, você é um mito aqui na região por tudo que você faz, né? O que você conseguiu fazer com o seu grupo e através do seu grupo, eu acho que é uma das maiores lições de democratização que a gente tem aqui na nossa região. Então eu queria saber um pouquinho dessa sua experiência. Nossa, eu fico emocionado, lógico, né? Porque na realidade nunca a gente pensou nisso, sabe? O projeto começou com uns jovens querendo dançar. Nós nem sabíamos que a gente estava dançando. Para quem não sabe, o Grupo Blackout existe há 21 anos. Ninguém paga para fazer dança, eu não recebo. É um projeto social, né, que usa a dança e o teatro para trazer os jovens para ter uma visão, uma esperança na vida, né? Porque a gente sabe que nos dias de hoje, né, o jovem ele é muito fácil eles entrar em depressão e ter esse tipo de coisa. E no Blackout, eu fui aprendendo com o tempo que a dança ficava em segundo lugar. Porque muitas pessoas chegavam no grupo não pela dança, mas por se sentir acolhido, entendeu? Eram muitos gays que os pais não aceitavam, eu vou falar, 90% dos jovens que chegavam no grupo tem problema de família, com pais, com droga, com opção sexual, com religião, com todo tipo de coisa. E muitos... dá até uma emoção de falar, sabe? Mas muitos depressivos, que quando você vê, sabe, aquela flor florescer, sabe? E isso que é o que é gratificante para mim, sabe? Porque muita gente fala, o que os governos não faz, vocês estão fazendo. Só que para nós não sabíamos que nós fazia a democratização. Começa como um trabalho social, sim, né, de acolhimento e depois de transformação, né? O Lourenço foi seu aluno e eu acho que ele pode falar um pouquinho desse outro lado, né, de como ele chegou lá e o que ele viu, né? Exatamente isso que o Carlinhos falou é verdade, né? Eu, como aluno, eu entrei, acho que eu tinha 15 anos e saí com 18 ou 19, não lembro direito, mas foi entre 3 ou 4 anos que eu participei do grupo. E é realmente isso, a sensação de acolhimento no Blackout é muito grande. Exatamente isso que ele falou. A gente não pensava nisso, em democratização, em querer levar arte. Ninguém pensava em nada disso. Eu acho que a gente pensava mais em estar em um lugar que você não ia ser julgado pela forma de dançar ou
pela sua orientação sexual, ou você estava muito mal e todo mundo te acolhia. Não tinha essa de, era um acolhido e o resto excluía. Não, era todo mundo. Era realmente, a gente chamava, pelo menos na minha época, né, a gente falava, nossa, é uma família. O Blackout era uma família. A gente se sentia livre, sabe, dentro da sala. A gente dançava com muita paixão. Muitas vezes, pelo menos quando eu participei, né, a gente já ouviu várias vezes de várias pessoas que o grupo não tem técnica, ou o grupo é isso, ou o grupo é aquilo, mas pra gente não fazia diferença. Era realmente por só querer estar ali com as pessoas que faziam parte, sabe? Era mais estar com as pessoas mesmo e dançar e se expressar e não ser julgado por todos os membros, do que, eu quero ser um bailarino ou eu quero ser um artista. Era realmente um acolhimento. Mas, obviamente, todo mundo, eu acho que a maioria, pelo menos, que entra, se interessando em dançar. Eu acho que, né, a maioria. Quando eu via e ia nos eventos, tipo, em praça, era sempre tudo lotado. A gente via e era aquela gritaria. Nossa, era muito gostoso. E só na minha época, abria a vaga para entrar só 2 vezes por ano. Eu acho que era no fim do ano e uma no meio, né, do ano. E eu entrei no fim do ano, eu lembro. Que eu tinha machucado meu pé, então eu não podia dançar balé. Só que eu não queria parar de dançar. Eu falei assim, vou dançar no Blackout então. E aí eu fui, e meu pé melhorou e eu continuei, fui, sabe? E era uma coisa que a gente realmente não olhava o que estava acontecendo atrás, assim. A gente entrava na sala, se desligava do mundo e dançava, ensaiava, e a gente não tinha que gastar R$1 com nada. Nem com transporte, nem com inscrição de festival, nem com figurino. Camiseta, eu perdi as contas de quantas camisetas a gente teve nesses 4 anos. Mas muitas, eu nunca tive que pagar R$1 de camiseta. R$1 de figurino, nem meia, a meia do figurino. Nunca tive que pagar nada. Sabe? Era uma coisa que realmente a gente fazia porque queria, porque estava ali porque queria, sabe? Não tinha uma outra explicação, eu estou fazendo isso porque eu quero passar isso para minha mãe ou para o meu pai. Não, a gente queria estar ali por estar ali, era uma coisa muito boa, sabe? Era uma vibe muito boa. Carlinhos, voltando um pouquinho na história, né? São 21 anos de grupo. Como começou? O que passou pela sua cabeça? Qual foi o start? Então, foi assim, lá no meu bairro começou a ter um projeto de dança, só que só mulheres podiam dançar. E a gente ficava lá assistindo, e nós ficávamos pedindo para a professora, ela não deixava. Prefeitura? Isso. E, se eu não me engano, chamava Jovem Cidadão, não lembro. Aí ela aceitou a gente dançar, e aí o projeto acabou, tipo 1 mês depois, sabe? Aí, por que não nós mesmos juntar e... Na época era fita cassete, sabe? Porque nós mesmos começar e ensaiar na rua. Começamos a ensaiar em frente de casa, só que nós não sabíamos que a gente dançava ainda, a gente só queria saber de dançar. Aí em São João tinha um festival de dança muito famoso, né? Que era o Rhythmic Dança, nossa, vinha gente do Brasil inteiro. E até queria citar isso, sabe? A gente ia toda noite assistir e conheci a Patrícia Saran, né, o grupo dela. Aí eu falei, é isso que a gente quer fazer. Você entendeu? Que era o street dance, né, danças urbanas, livre, que é o que a gente dança, né? E aí foi onde a gente começou a entender, e sempre sozinho. Nunca a gente teve alguém para chegar e falar, é assim, assim, assado. Não. A gente foi, e o Alcolô falou, julgamento. Se a gente ligasse para julgamento, a gente não teria durado nem 1 ano, sabe? Porque lá em São João acontecia muitos eventos que eles não convidavam o Blackout. Não convidavam e a gente não entendia por quê. E aí a gente era chamado de grupo de tranqueira, grupo de... Ainda é marginalizado. É marginalizado. Essa questão, né, da dança de rua. Da dança de rua. Só que, de certa forma, a gente era uma dança que veio da rua, porque a gente não... Até hoje a gente não tem um espaço. A gente vai para festivais para fora, festivais grandes, a gente vai conversar com os outros bailarinos e ele fala, nossa, o espaço de vocês deve ser maravilhoso, né? 3 andares. Não, a gente chegou a ensaiar 2018 no estacionamento do cemitério lá em São João, porque não tinha lugar para ensaiar. Você entendeu? O povo não tem noção disso. Por quê? Por ser um projeto social que usa a dança e o teatro, automaticamente as pessoas já julgam como sendo uma coisa ruim.
Só que o Blackout não. A nossa arte é boa. A gente chega nos festivais e bate de frente com as academias conhecidas. E a gente leva troféus para São João. Então, eu acho que isso que foi fazendo com o tempo a gente ser visto, ser enxergado. Entendi. E uma coisa que a gente estava comentando antes, né, no backstage, é que ninguém sabe qual é o milagre que o Carlinhos faz com o Blackout. O Lourenço acabou de falar, né? Ele nunca desembolsou um centavo sequer, né? E é assim para todos os participantes. Hoje vocês são em 60, que você estava me dizendo, e sem apoio do poder público, né? É que assim, ó, que nem o Lô falou que por 2 vezes por ano a gente abre vagas. Por quê? Porque a gente não tem um controle. O grupo já chegou a 120 integrantes. Só que a gente não tinha controle. Algumas pessoas, algumas mães falam: eu queria o meu filho, 8 anos, 7 anos. A gente até tenta fazer um grupo kids, mas a responsabilidade é muito grande. Por a gente não ter o apoio, cai tudo nas minhas costas. Sim. Então, a partir daquele momento, a gente seguiu para os 12 anos para frente. Qual é o milagre que eu acho? Eu sei que muita gente pode achar que é clichê, sei lá, mas é o amor. Acho que Deus ilumina, eu não sei. Mas a gente vai para um festival, é caldinho de feijão, é bingo, é rifa, a gente não tem patrocínio de nada. A única coisa que eu sou até grato, é que quando a gente vai para algum festival, a prefeitura fornece o ônibus. Entendi. Então, isso para nós seria uma coisa inviável, sabe? Uhum. Mas, graças a Deus também a gente tem, que nem a gente faz espetáculos lá em São João, né? Antes da pandemia. E graças a Deus, são 700 lugares no Teatro de São João do Boa Vista. Lotava, todas as vezes. Então já entrava um dinheirinho em caixa, entendeu? Então com isso a gente foi... Pegando o gancho desses espetáculos, qual era o público desses espetáculos? Então, isso é uma coisa muito interessante de falar, porque... sei lá, quase todos os familiares dos dançarinos do Blackout entraram no Teatro Municipal de São João da Boa Vista pela primeira vez por causa do Blackout. É aquele negócio, não é para mim, você entendeu ou não? Que eu acho que já é enraizado em nós, né? Tem, tipo assim, um teatro que, não julgando, mas São João é uma cidade muito elitista, né? É isso que eu te falei, para algumas coisas são muito mais fáceis, para outras não. Só que, nós também temos o direito de estar no Teatro Municipal de São João da Boa Vista. E graças a Deus a gente conseguiu levar muito público, fazer uma fama muito grande e ser respeitado, ser enxergado. Entendeu? Quer colocar alguma coisa, Lourenço? Quero. Tem uma coisa também que, além disso, da dança e da arte, tirar pessoas da rua, tem uma coisa que eu comecei a fazer depois que eu entrei no Blackout, que foi doar sangue. Uma coisa muito importante. Lembra? Nem lembro o ano que era, mas eu comecei com a idade mínima, que era 16 anos, a doação de sangue, e não parei, desde aquela época. E só por conta do grupo de dança, sabe? Porque o Carlinhos, que era o maior exemplo para todos os integrantes, ele falava: não, vamos lá, vamos fazer isso. E todo mundo realmente segurava um na mão do outro e falava: então vamos todo mundo. E eu lembro que na época que a gente doou o sangue da primeira vez, o banco de sangue de São João estava sem bolsa de sangue, quase zero, se eu não me engano. E estocou para muito tempo. E todo mundo começou a doar. E eu lembro que na época todo mundo encheu todas as redes sociais de foto, de vídeo, da campanha. E aí eu consegui fazer amigos meus da escola a doar sangue. E então é uma mobilização que vai além, sabe? E além, sabe? Vai muito além de... Tem muitos pontos. E que nem o Lô falou, os frutos a gente está colhendo agora, sabe? Agora de uns 4 anos para cá, sabe? Porque a gente tem que se reinventar sempre. A gente começou a fazer videoclipes, tipo, ninguém fazia. As nossas coreografias sempre são temáticas, sabe? E isso aí que o Lô falou, a gente sempre tenta fazer coisas que não tem a ver com a dança para incentivar outras pessoas, entendeu? Por exemplo, tem gente que quer ir no ensaio, está todo dia no ensaio, mas não dança, mas gosta de estar lá, que gosta de fazer um cabelo, gosta de fazer uma maquiagem. E os frutos, que nem eu falei para você, o Lô é um exemplo que é um orgulho, tudo que ele conquistou.
Tem o Júnior, né, o Josias, que hoje eles fazem parte do elenco do Hopi Hari, o elenco fixo, que só 30 pessoas, e eles conseguiram, e é gente do Brasil inteiro, e eles conseguiram passar pela experiência do Blackout. Tem a Esther Pelizari, né, que é uma das maquiadoras mais tops, e ela fala, as maquiagens de zumbi que eu aprendi no Blackout me incentivou a virar uma maquiadora. Então, isso que é gratificante, você entendeu? Então, literalmente, é um projeto de democratização mesmo, né? E aí, Lourenço, você, né, que tem a formação no balé clássico e contemporâneo, e aí foi para o street dance, eu queria saber de você, como que você enxerga esses dois mundos? Porque a gente comentou antes, volto a falar, né, parece que são mundos paralelos. A gente tem a questão da cultura popular e da cultura erudita, né, que erroneamente a cultura erudita é colocada como cultura de alto nível e a cultura popular nem sempre, né? Ela como a gente comentou aqui, ela é marginalizada e acaba virando uma coisa mais primitiva e folclórica, né? Você tem a experiência dos dois lados, né? Desses dois mundos que não deveriam ser, mas são distantes, né? E queria que você colocasse pra gente isso, essas diferenças de sentimento principalmente. Quando eu decidi entrar pro Blackout, foi uma coisa muito louca, porque eu conhecia o Blackout, inclusive o Carlinhos tem foto minha de criancinha. Esse grupo Kids que ele falou, eu lembro que na época eu tava para entrar, daí não deu certo. Mas eu via o Blackout ensaiando sempre na escola da família, e aí eu entrei pro balé, e comecei a me destacar no balé contemporâneo e tal, aí machuquei o pé e entrei no Blackout. Quando eu entrei, as pessoas de São João que me conheciam pelo balé e pelo contemporâneo, nossa, não quero nem saber. O que eu já li em mensagem, o que eu já li em comentário, o que eu já ouvi, o que eu... assim, é bizarro de verdade. Eu paro pra lembrar e é uma coisa que realmente parecia que eu tava, sabe, fazendo algo muito errado, muito mesmo, aquela coisa com força, que eu tava me jogando em algo que, sei lá, sabe, que ia acabar com a minha vida, por exemplo. Só que eu nunca liguei, porque a minha mãe, eu tenho que agradecer muito a minha mãe por essas coisas. Porque quando acontecia esse tipo de coisa, ela sempre foi uma mãe que defendia muito, sabe? Então ela sempre estava ali, se acontecia alguma coisa de um adulto, né? Porque eu era uma criança, se acontecia alguma coisa de um adulto, falar algo, ela entrava no meio e debatia mesmo, ela não ligava para essas coisas, então ela acabou que me defendeu muito dessas coisas, dessas pessoas que realmente elas escreviam ódio e elas mandavam mensagens horríveis, comentavam coisas horríveis. Então eu acabei que eu não peguei essa energia ruim pra mim, porque a minha mãe estava sempre ali, com uma barreira, sabe, meio que limpando e afastando isso de mim. Isso desde quando eu comecei a dançar. Só que quando eu entrei no Blackout, foi uma queda de muro pra mim, porque eu também tinha essa barreira, construída, sabe? Eu não preciso chegar pra você e te falar horrores de alguma coisa pra você já criar uma imagem ruim daquilo, entendeu? Uhum. Muita manipulação, sabe, das pessoas que marginalizam isso, essa arte, né? E quando eu entrei foi uma quebra de barreira, porque é o que a gente estava falando agora ali no backstage, que se pegar um vídeo meu dançando quando eu entrei e um hoje ou um depois que eu saí, são pessoas diferentes, porque eu tinha uma performance artística, uma forma totalmente crua. Por quê? Porque quando eu comecei a dançar balé e contemporâneo, eu aprendi a não me expressar. Isso é ensinado por muitos professores, a não se expressar. Você tem que ser um soldadinho, igual a Paty, né, já deu esse exemplo. Eu sei que muitos professores não são assim, mas eu infelizmente peguei isso, sabe, da minha infância para a adolescência. Eu peguei isso eu aprendi a não me expressar, e essa é uma coisa, né, que prejudica muito. E quando eu entrei no Blackout, eu conheci um mundo diferente, artístico,
porque a gente se expressava muito. Igual o Carlinhos falou, todas as coreografias elas eram temáticas, a gente tinha personagens. Cheguei a participar de uma peça com Blackout também, e mudou a minha visão como artista, sabe? Foi realmente, eu costumo dizer que a minha vida artística, desde quando eu comecei, eu tenho fases, né? Eu consigo exatamente pontuar as minhas fases artísticas. Então, eu lembro que eu entrei, era 2014, era um ponto, aí 2016 foi outro ponto, 2018 foi outro ponto, e assim foi, não sabe? Eu sempre fui evoluindo, graças a Deus. Mas essa coisa de performance artística foi uma coisa que veio do Blackout. Eu não tinha isso antes, eu não tinha. Essa coisa de usar o rosto, de usar a maquiagem, de usar o figurino. E era muito desafiador, pelo menos para mim, né? Que sempre interpretava um príncipe. Que sempre interpretava um cavaleiro. Né? Que sempre estava ali, tinha que ser o herói. Aí eu cheguei no Blackout, eu era uma múmia, eu era um zumbi, eu era um palhaço assassino, eu era tanta coisa louca, eu era um boneco louco. Era coisas que eu nunca tinha feito, e realmente eu consegui me expressar, sabe? Foi uma coisa que eu realmente me descobri. E hoje eu consigo trazer para os meus alunos uma visão diferente, que eu acho que pouca gente tem, poucos professores aqui da região têm, a visão de profissão, sabe? De dança. Porque é muito 8 ou 80. Ou você aprende desse jeito que eu aprendi e segue isso até o fim da vida, ou é igual o Blackout, que você se expressa muito e vai até o fim da vida. Não existe um meio termo, sabe? Sim. E às vezes é muito difícil. É que a sorte que eu tive é que eu entrei no Blackout, eu ainda era uma criança. Porque se eu já fosse um artista formado, eu acho que eu não teria conseguido. Muito difícil. Eu lembro que quando eu entrei, eu dançava muito leve. Era uma dança forte, eu tinha o braço leve. E todo mundo falava, você tem que perder isso, você tem que perder isso, você tem que perder isso. Eu já cheguei até a chorar em ensaio. Eu falava assim, gente, eu estou fazendo a maior força possível, mando meu braço lá para o outro lado. E ainda tá leve. Eu falava, não é possível. E o Ju e o Josias, a Vivian, a Rayane, eles pegavam na minha mão e falavam assim, não, você vai conseguir, a gente vai te ajudar. Muitas vezes, sabe? Os integrantes pegavam na minha mão e falavam assim, não, vai fazer de novo até conseguir. E a gente ficava, sabe? Então foi um divisor de águas na minha vida artística, porque eu aprendi a como me expressar. E eu acho que é o mais importante, sabe? Para você ter uma carreira é aprender a se expressar com o que você sente naquilo ali. E na hora certa, né? Sim. E um ponto que eu participei, né, que foi em 2015, o grupo tinha um sonho de levar uma premiação geral de um festival de dança aqui da região. E a gente não acreditava que poderia ser possível, sabe? Porque a gente participava todo ano e era uma coisa muito inalcançável. E a história que o Carlinhos criou, que é a área restrita, que é uma coreografia bem antiga do Blackout, né? Você remontou, era uma remontagem, e tinha começo, meio e fim, e a gente ensaiava muito, inclusive cada ensaio era como se fosse uma apresentação. Nunca teve um ensaio que a gente marcava a coreografia, por exemplo. Era sempre 100% em todos. A gente saía de lá ralado, com dor muscular, com dor no corpo. A gente saía com a roupa inteirinha suja, de tanto rolar no chão, porque era realmente sangue e suor todo dia. E aí, quando a gente foi para a competição, né, eu lembro, assim, daquela época, a gente se divertia muito. A gente não ia só para dançar, a gente ia para trocar experiência, conhecer os outros bailarinos, fazer amizade. A gente pegava amizade com todos os grupos. E aí, quando a gente chegou nesse festival, a gente foi muito criticado por não ter técnica. Eles sempre batiam nessa tecla de técnica, né? De técnica das danças urbanas, de técnica do hip hop. E a gente sempre falava, gente, impossível ganhar isso aqui, a gente não ganha. A gente comentava entre os integrantes. Aí chegou no fim da noite, a gente ganhou a premiação geral, a maior premiação em dinheiro. Foi destaque a coreografia, ninguém acreditava, o Carlinhos tinha ido embora, porque... É que assim, olha pra você, é uma curiosidade que ninguém imagina. A gente fica no alojamento e o alojamento já ia fechar.
e as nossas coisas iam ser postas para fora. E tinha que ficar alguém lá tomando conta. E eu que fui. E eu não acompanhei o resultado geral do prêmio. Aí ele tinha ido embora. E a gente tava lá no chão, assim, com as mochilas, todo mundo acabado. Quando veio, anunciou o terceiro. Aí anunciou o segundo. E o terceiro lugar foi um grupo que eu amo muito, né? Mas nem cabe falar. Mas sempre ganham tudo, gente. Um grupo fenomenal. Ficaram em terceiro. Daí a gente já falou, opa. Daí a gente falou, nossa, esse grupo ficou não em terceiro? Deu, né? Impossível. Esquece. Tava todo mundo já assim, preparando pra ir embora mesmo. Chegou segundo, falou um outro grupo, que era muito incrível. Tipo, pra gente, assim, era muito incrível. A gente falou, gente, impossível. Primeiro, na hora que eles falaram primeiro, foi uma gritaria. Foi uma gritaria, todo mundo começou a gritar. Todo mundo, cadê o Carlinhos? Cadê o Carlinhos? Cadê o Carlinhos? E o Carlinhos não tava. Aí a gente foi embora, a gente foi, desceu a pé. Não, desceu a pé não, desceu com ônibus. E aí a gente chegou, todo mundo combinou de fazer uma cena triste, que a gente tinha ganho. A gente chegou lá. A gente olhando assim pra ele. Aí ele também não, tipo, não foi dessa vez, né? Aí todo mundo não foi dessa vez. Quando acho que foi o Renan, tirou o troféu assim. Todo mundo começou a gritar, ele ficou meio assim, o que tá acontecendo? Ninguém acreditava. Foi uma coisa, realmente, foi uma superação assim pro grupo. É porque eu ficava ligando pra eles e ninguém me atendia. E eu querendo saber o resultado. Sim. Aí quando veio o Josias me atendeu, né, que inclusive ele ajudou a criar essa coreografia, foi eu e ele. Aí eles chegaram, aí falaram lá o que a gente achava que ia ganhar, né, os grupos que sempre ganhavam. Aí eles chegaram, todo mundo cara triste. Nós não pegamos terceiro, que nós achávamos que nós poderíamos pegar o terceiro. Sim. Nós pegamos primeiro. Nossa, só de lembrar. Foi literalmente eu não acreditava. A coroação, eu achava que eles estavam tirando sarro da minha cara. Eles mostrando o dinheiro, mostrando o comprovante. Vocês estão zoando, não é possível, cara. Vocês falando, né, a respeito desse festival, nós comentamos um pouquinho antes que ao longo desses anos todos, né, aliás, demorou muito tempo para você perceber que você precisava entregar alguma coisa para receber, né? Sim, então, que a gente não entendia que, por exemplo, a gente ia para vários festivais, graças a Deus, modéstia à parte falar, desde 2010, todos os festivais que a gente foi, a gente trouxe algum prêmio, todos. Então, tipo assim, somos um grupo bom, a gente pode falar isso. E a gente nunca saía no jornal. Aí chegava um grupo lá da cidade, ia para qualquer festival, pegava o terceiro lugar e era a capa do jornal. Aí a gente já começava a sentir isso, sabe? Até que um dia o SBT entrou em contato com a gente, né, para participar de um programa que chamava Esquadrão do Amor, que a moça tinha medo de zumbi. Tudo uma coisa leva a outra. Sim. E a produção do SBT achou o nosso vídeo no YouTube e entrou em contato. E aí fomos para um shopping gravar, ficamos escondidos, foi uma coisa de outro mundo, sabe? Depois que foi ao ar, aí vem toda a imprensa. A cena mudou, né? Mudou totalmente, sabe? Aí que eu vi, que eu comecei a entender, então é um jogo de interesse. Porque eu sempre falo para os alunos assim, existe um mundo real e um mundo ideal. O mundo ideal seria tudo maravilhoso. Só que a gente não vive o mundo ideal. O mundo é injusto. Infelizmente você pode ser o melhor bailarino do mundo. Dependendo da onde você estiver, das pessoas que estiver ao seu redor, você não vai conseguir nada. Entendeu? Agora, dependendo, se fosse o mundo ideal, ele seria o melhor bailarino do mundo. Mas não é assim. E a gente sente isso, entendeu? Por isso que é tão importante esse trabalho de democratização, né? De você levar esse conhecimento à massa, né? E também à elite, né? Porque o democratizar é isso, é tornar possível que todo mundo esteja no mesmo ambiente, participando das mesmas atividades, né? É buscar a igualdade para as coisas. Inclusive, sobre isso, é uma coisa que eu quero comentar, antes de começar a pandemia, que era uma coisa que eu ficava assim, lá na porta do ensaio. Nunca na história do Blackout tinha tantos carros esperando os filhos. Ou seja, a elite estava começando a vir para o Blackout. Entendeu? Sim. Então, ali junto tinha a filha que é dona do empresário gigante em São João,
junto com uma pessoa que mora na periferia. E todos de igual para igual. Você entendeu? E outra coisa muito interessante de falar, que o Lô falou, a gente, lá no Blackout existe um evento que chama FIB, Festival Interno Blackout, que a gente divide o grupo em vários grupinhos e eles têm que criar coreografia, tema, tudo, para eles aprender como que é. E aí por isso que no Blackout foi surgindo tantos coreógrafos. Inclusive o Lô foi coreógrafo de um grupo uma vez, que o tema era circo, né? E foi muito legal, sabe? Você me deu um gancho para uma outra pergunta, até fora do contexto, mas eu acho que é interessante. Qual que é a sua formação como profissional? Esquece dança, tá? Porque a gente entendeu a sua história, a sua paixão e tudo mais, mas da onde veio o Carlinhos? Então, tudo que tem a ver com arte eu gosto. Então, eu em 2001 ou 2002, eu participei de uma companhia de Teatro de Tabas, e a gente tinha um evento no estado de São Paulo que chamava Mapa Cultural Paulista. Eu não sei se ainda existe. E a gente participou com uma peça e ganhamos. E fomos disputar a final no Memorial da América Latina, lá em São Paulo. E aquilo, para mim, trouxe uma vivência de arte, que foi aonde eu não tenho certeza, que eu comecei a ter uma visão assim, a dar valor no que... tipo assim, quem não tem formação não vai entender, né? De qualquer setor da arte. E aí eu comecei a interessar por isso, sabe? Maquiagem, vídeo, fotografia, tudo que tem a ver com arte, eu me interessei. E eu fui carnavalesco também, da Escola de Samba lá de São João da Boa Vista. Eu fui por 5 anos, e desses 5 anos, 3 vezes campeão. Então, tipo assim, isso ajudou muito para passar na banca de jurados do DRT. Então, eu tento acrescentar tudo isso dentro do grupo do Blackout, sabe? Todas essas vertentes da arte, porque não precisa ser só um dançarino. Pode ser um maquiador, um fotógrafo, um filmmaker e todas essas partes. Então, esses 21 anos vivenciando isso, acho que hoje eu trabalho numa TV lá em São João, entendeu? Graças a esse currículo, consegui tirar o DRT, que eu nem imaginava como que era difícil. Quando eu estava na fila, que a ficha caiu, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Tremendo, sabe? E aí, graças a Deus, deu certo, sabe? Só para acrescentar, né, tudo isso que a gente está conversando, eu sou bolsista desde quando eu comecei. Eu acho que eu paguei 1 mês só de mensalidade, nunca mais paguei. Para dançar em nenhum lugar. Em nenhum lugar que eu passei eu paguei. Nem na PAT, nem em nenhum lugar. E isso também foi o que me fez chegar até aqui, porque eu realmente não tinha como pagar, sabe? Isso é uma forma de democratizar também, né? É uma forma de democratizar e assim, eu não precisaria ganhar uma bolsa, sabe? Ninguém tem essa obrigação no poder privado, né? E eu tive a sorte, vou falar a sorte, porque eu acho que eu sou um dos únicos lá de São João que tive essa oportunidade de estudar em escolas de artes privadas, sem pagar nada. Eu só pagava o meu figurino. E tinha vezes que eu não pagava. Nem pagava, né? No Blackout mesmo, eu nunca paguei nada. Mas assim, na minha escola de balé, eu às vezes tinha a apresentação que eu não tinha dinheiro, minha professora ia lá e pagava, sabe? E ela não precisava fazer isso, mas ela fez. E isso fez eu chegar até aqui hoje. E quando eu abri a Porter, né, que hoje tem 1 ano e 2 meses, eu já tinha essa mentalidade de fornecer bolsas de estudos. Mas normalmente uma escola aqui do interior fornece 1, 2 máximo. E aí em muita conversa com o Dai, né, a gente decidiu fornecer 10 bolsas de estudos, sabe? Porque toda essa experiência que eu vivi com o Blackout, com as bolsas, com os figurinos que eu não tive que pagar, eu realmente dou muito valor, sabe? Eu dou muito valor nisso, porque sem isso eu não seria ninguém, de verdade. Não seria. E eu acho que se eu não fizesse isso hoje, eu seria injusto comigo, sabe? E com o que eu vivi, com a arte que eu vivi, com o que eu trouxe, sabe? Com a minha bagagem. Eu não seria eu se eu não fizesse isso. E eu acho legal que eu fui aluno do Carlinhos, que agora tem uma escola,
que fornece 10 bolsas e que talvez um desses bolsistas vai ter outra escola e vai fornecer para isso. É uma cadeia, né? É uma corrente. É uma corrente, exatamente. É uma forma de devolver para o mundo, né? O que eu mundo recebi. Te deu. Exatamente. Exato. E 10 ainda é pouco por tudo que eu consegui, sabe? Na arte, dançando. 10 é muito pouco. Eu devia fornecer 100, eu devia ser igual o Carlinhos. Abrir um projeto, não cobrar nada de ninguém, sabe? Para devolver tudo o que já fizeram por mim, sabe? Mas eu tenho muito orgulho de ter feito parte do Blackout. Eu tenho muito orgulho, tenho muito apreço, eu valorizo muito, sabe? Eu lembro da época do grupo, eu lembro da época do balé com muita alegria, sabe? Com muito amor, com muita gratidão, sabe? Eu gosto de lembrar, eu fico pensando, eu paro para pensar, eu falo, nossa, o que seria de mim se não fosse isso, sabe? O que eu estaria fazendo hoje? Às vezes eu paro para pensar, eu não sei nem o que pensar, sabe? Eu acho que eu estava no lugar certo, na hora certa, podia ser outra pessoa, sabe? Eu podia ser um dos que não conseguiu, sabe? Eu paro para pensar nisso. Então essa coisa que me faz dar valor. E a minha mãe também, o Dai também. Quando eu abri, eles falaram: você precisa da bolsa de estudos, sabe? É uma coisa que é uma obrigação, sabe? De verdade. Não estou falando para fazer bonito. Não estou falando para parecer bonzinho e caridoso. Estou falando porque... Não obrigação, retribuição. É uma acho retribuição, que essa é a mas palavra, é que assim, né? muita gente recebe e não retribui, sabe? Conheço muitas pessoas que recebem e não contribuem. Mas estou falando, devia ser sim uma obrigação, sabe? Esse tipo de retribuição. E aqui na Portê, os bolsistas, eles realmente não têm condição de pagar R$100 de mensalidade. Para muita gente, R$100 não é nada. Mas quando eu tinha a idade deles, R$100 para mim era o valor de uma casa, por exemplo. Exagerando, sabe? Eu não tinha. Não tinha mesmo. Então, com muito orgulho, com muito apreço, graças a Deus eu consigo manter esses 10 alunos ativos aqui na escola. Também não tem condição de pagar figurino, a gente dá jeito em tudo. Hoje eu realmente cobro, né? Eu tenho uma escola privada, porque é a minha profissão. Sim. Né? Mas se eu trabalhasse com outra coisa, por exemplo, se eu tivesse um outro emprego, e ainda assim tivesse a opção de trabalhar com arte, com certeza eu não cobraria. Eu cobro realmente porque é a minha profissão, só que também é a minha paixão, sabe? Sim. Quando eu estou aqui dentro da sala de aula, não parece que eu estou trabalhando. Eu estou aqui porque eu quero estar aqui, sabe? Eu quero estar ali ensinando, eu quero estar fazendo. É uma coisa gostosa de fazer. Bom, então, pegando o gancho de uma outra janela de debate que nós tivemos com a Valéria Torres e o Leonardo Muniz, eles falaram sobre a representatividade negra na dança, né? A democratização, ela... Como eu coloquei no conceito de democratização, né, é no sentido de igualdade. Somos iguais, estamos no mesmo lugar, mas não necessariamente na mesma posição, né? Então, eu queria que vocês discorressem um pouco a respeito disso, né, dessa força que é poder levar para as pessoas essa questão de podemos sim fazer as mesmas coisas. No caso do Blackout, que é uma curiosidade, muita gente pergunta por que o grupo chama Blackout. No começo, a gente chamava Pura Arte, só que 90% dos integrantes eram pretos e só tinha uma menina branca, que é a Andresa. E a gente chegava nos lugares, o povo falava: ixi, deu blackout, ih, escuridão total, o bando chegou. Só que em vez da gente achar ruim, a gente colocou o nome do grupo de Blackout, entendeu? E aí a gente até usa uma frase, né? Acho que é Kevin Baker, não lembro o nome do autor, que é todas as cores se combinam no escuro. Então, a tradução, né, de Blackout, escuridão. Então, aí já a gente usa isso como toda religião, toda opção sexual, toda classe social pode estar ali no escuro, no Blackout, entendeu? Maravilha. Quer colocar mais alguma coisa, Lô? Dentro do Blackout, né? Isso que você disse sobre igualdade e mesma posição. Na minha experiência lá, em 3 anos,
eu sentia que eu realmente era igual a todos eles, sabe? Tinha gente rica, gente pobre, preto, branco, todos os tipos de orientação sexual. Só que não era, como eu vou dizer, não era algo que a gente, sabe? Não era esse Pensava, o ponto a gente nem principal. pensava nisso. Não. A gente se abraçava. A gente chegava, era um contando da vida do outro. O rico contando de como ele tinha ido pra Disney de primeira classe e um contando como tinha faltado comida na casa, entendeu? Eram assuntos que fugiam de muitas realidades. Tipo assim, eu tinha uma realidade diferente de todos eles e todos eles tinham uma realidade diferente da minha, só que a gente conseguia conversar muito de igual para igual, sabe? Quando alguém passava dificuldade, todo mundo se juntava. Quando alguém que tinha uma condição financeira melhor ia viajar, trazia algo para todo mundo. Era uma coisa muito assim, sabe? Não tinha essa coisa de, ai, não vou me misturar, ou ai, não vou andar, não. Era uma coisa que nem passava pela cabeça de ninguém que estava ali, sabe? Então, lá dentro, era realmente um mundo nosso. Vou falar a verdade? Era um mundo nosso. Porque a gente realmente se desligava, não tinha nada disso. Parando para pensar hoje, não tinha. Não consigo lembrar de um momento ou algo em específico que aborde algo assim, sabe? Que ou alguém foi destratado, ou alguém... óbvio, todo grupo tem briga, tem arranca-rabo de participante. Às vezes é um querendo se aparecer mais que o outro, isso é normal em qualquer lugar. Divergências de opiniões, né? Lá, todo mundo era igual. A gente brigava, era como se fosse irmão mesmo. Eu brigava com um, só que aí se alguém de fora brigasse com aquele um, era Você todo era mundo contra aquele de fora. Era assim. Era assim. É muito bonito assim ver vocês falando, né, de todas essas dificuldades, de todos esses percalços, do preconceito sofrido, da questão até da visibilidade, né, que você precisou entregar para ser enxergado, né? E aí, assim, no ano passado eu fiz uma mentoria e o mentor ele falava o seguinte, que o universo só dá para quem já tem. E não é no sentido material, não, tá? É no sentido de vibração energética, de frequência, né? Porque se você está vibrando na escassez, né? Na dificuldade, no que está faltando, né? Você nunca vai atingir o topo. E o que a gente vê pela história de vocês, de tudo que vocês contaram aqui, o Lourenço tão jovem, né? Tanta coisa que já passou, e aí em 1 ano e 2 meses de escola, podendo proporcionar isso, né? De 10 bolsas para quem quiser estudar na escola dele, e você, nesses 21 anos, né, se vocês vibrassem lá embaixo, porque eu não tenho, porque está faltando, vocês não teriam chegado aqui, né? Porque o universo ele vai retribuir o que você está mandando para ele, né? Então, quando vocês vão lá com garra, com força, com coragem, com amor, com determinação, buscar participar de um festival, trazer o primeiro lugar geral, o universo vai retribuir muito mais disso para vocês, né? Então, assim, estou aqui até me contendo porque estou emocionada de ver o quanto a generosidade faz parte disso tudo, né? E o quanto é bom a gente poder receber por alguma coisa que a gente fez com tamanha entrega, né? Muito obrigada por essa troca de experiências. É mágico demais, assim, poder conversar com pessoas tão diferentes, com conteúdo tão incrível, com histórias de vida que são, assim, para a gente olhar com carinho mesmo, sabe? É muito bom, é enriquecedor, é demais. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, eu
Eu me sinto um privilegiado, sabe, de poder estar aqui hoje. Obrigado a todo mundo. Uma última mensagem para todos os coreógrafos: não deixe o amor pela dança morrer. Não sejam robôs no palco. A gente tem que dançar com a alma. Isso hoje em dia eu estou sentindo um pouco de falta, sabe? A dançar por prazer, por amor, a entrega. E é possível. É clichê, mas é possível. Não é. O amor nunca é clichê, Carlinhos. Isso, falou tudo. O amor nunca é clichê. Então, busca seu sonho, é possível. E eu acho que o universo retribui. Obrigado. Obrigado, equipe Recodai. Obrigado, Lore, Carlinhos. Nossa, muito bom, gente. Sentar aqui, conversar, lembrar, sabe? Uma coisa que eu estava lembrando, dessa coisa de questão financeira. Quando a gente saía para viajar para competições, tinha gente que tinha, por exemplo, R$100 para comer em 3 dias e tinha gente que tinha 5. A gente juntava todo o dinheiro do grupo, ia lá e todo mundo comia a mesma coisa. Então, se eu tinha 50, eu dava os 50, quem tinha 5 dava 5, e a gente fazia isso direto. A gente dividia 5 pastéis e 50, a gente já chegou a comer salsicha com pão, molho de tomate. E são lembranças que realmente, sabe, elas acabam esfriando, né, dentro da nossa cabeça. E aí quando a gente para lembrar, fala assim, meu Deus, quanta coisa. Né? Eu acho que é o viver, né? Sim. A vida acontece no caminho, né? Sim. Quando já chega lá não tem mais graça. Então acho que é isso, né? É isso mesmo. Bom, então só para fechar, eu queria falar aqui um preâmbulo do acto constitutivo da Unesco, tá? Que afirma que a difusão da cultura e a educação da humanidade para a justiça, a liberdade e a paz são indispensáveis à dignidade humana e constituem um dever sagrado que todas as nações devem cumprir com o espírito de assistência mútua. Muito obrigada.